posição de humilhação para tocar ali num pedaço de roupa, crendo que se ela ao menos tocasse na orla do manto de Cristo, ela seria curada. E aqui, irmãos, o primeiro ensino é que, independente, amados, qual sejam as angústias, qual sejam os problemas, qual seja o drama familiar que está na sua família, independente de qual seja ele, nessas duas histórias, aqui vai ser o luto e vai ser a enfermidade, mas independente de qual seja ele, querido, a direção, o caminho que nós vamos tomar, a postura a qual devemos tomar, é recorrer aos pés do Senhor Jesus. É o que Jairo faz, é o que a mulher que está sofrendo dessa hemorragia há mais de 12 anos eles fazem. O que há de semelhante no comportamento dos dois é que todos os dois agora vão chegar numa posição de estarem aos pés do Senhor Jesus. E isso nós precisamos entender, amados. Nós corremos de um lado ao outro, nós tentamos solucionar as nossas questões, nós tentamos resolver, na força da nossa carne, da nossa sabedoria humana, nós pulamos de um lado para outro, vamos para cá, vamos lá, e custamos, amados, demoramos, somos tardios ao chegar nessa posição aqui, de nos prostrarmos aos pés de Jesus. Isso nós precisamos aprender, amados, pela palavra de Deus. Isso deve ser não a última coisa que fazemos, mas a primeira. Nós temos a tendência de correr atrás, de tentar resolver, amados, as nossas questões, para depois lá no último, quando a gente chega, a total consciência da nossa incapacidade, da nossa impotência, a gente fala, vou clamar ao Senhor aqui, porque já não estou vendo solução. Só que nós precisamos aprender, amados, que isso não deve ser a última coisa a fazer, mas deveria ser a primeira. E aqui então, nessa circunstância, tanto Jairo, quanto a mulher que sofre com essa hemorragia, ela nos ensina, eles correm, eles vão na direção de Cristo, e eles se prostram aos pés do Senhor Jesus. Mas a história, ela continua. E é interessante, irmãos, nós percebermos que Jairo, ele está com uma crise familiar, a sua filha está à beira da morte, ele precisa de uma solução, ele precisa de um socorro, mas não é uma coisa que dá para esperar. Ele não está numa situação em que, se não resolver agora, resolver daqui a um mês, está tudo bem. A filha dele está à beira da morte. E aqui então demonstra que é um caso de urgência, é um caso que ou se resolve agora ou a menina vai morrer. E ele vai então até Jesus, ele clama a Jesus que fosse até a sua casa, e Jesus aceita o pedido. E a Bíblia vai dizer então que, verso de número 42, enquanto eles iam, as multidões estavam ali apertando Jesus. Jesus já havia feito até esse momento, queridos, muitos sinais. Jesus já havia feito muitas maravilhas, Jesus já havia expulsado demônios, Jesus já havia curado enfermidades, cegos já tinham visto, as pessoas já tinham visto muitas maravilhas, e muitos ficavam ali ao redor de Jesus, procurando ver mais alguma coisa. Talvez uma parte deles de fato crendo em Jesus, outros um bando de curiosos para ver o que acontece, outros ali, se ajuntando, se aglomerando, mas o texto diz então que havia agora uma multidão que apertava Jesus. E é nessa trajetória, de onde Jesus chegou ali, da terra de Gadara até a casa de Jairo, é nessa caminhada que eles estão indo resolver a urgência do problema de Jairo, da família de Jairo, da filha de Jairo, é que nesse meio do caminho a mulher, que agora sofre há 12 anos dessa hemorragia, ela toca em Jesus e ela é curada. E aí Jesus faz o seguinte, ele para, ele dá uma olhadinha para um lado e para o outro e fala assim, mas quem é que me tocou? E aí os discípulos não dão muita bola para aquilo, tem um monte de gente ali, todo mundo apertadinho, parecendo o Transcol, assim, na hora de pico, todo mundo juntinho, coladinho. Mas Jesus, ele parou ali e ficou, eu quero saber quem foi que me tocou. E Pedro, junto com os discípulos, eles acham aquilo um tanto quanto estranho, e falam assim, mestre, mas assim,
A gente está aqui numa situação aqui, todo mundo comprimido aqui, né? O povo não quer sair de perto do Senhor aqui, está todo mundo te apertando, o Senhor quer saber quem foi que te tocou. Amados, não que o Senhor Jesus não soubesse, não que o Senhor Jesus não soubesse o que havia acontecido e quem era, mas aquela mulher, ela sofria de uma enfermidade, que os irmãos estão lembrados que eu acabei de explicar, o fato dela ter aquela hemorragia a tornava para aquelas pessoas da sua época uma pessoa impura, uma pessoa que não deveria nem estar ali no meio daquela multidão, ela não deveria nem estar ali próxima às outras pessoas, porque se as pessoas percebessem quem era ela e o mal a qual ela estava cometido, as pessoas se afastariam dela. Mas Jesus agora, amados, Ele insiste que o milagre que aconteceu na vida dela se tornasse público, para que ela pudesse voltar à vida comum, para que ela pudesse agora as pessoas saberem logo de imediato que ela havia sido curada, que agora então ela poderia conviver no meio das pessoas, ela poderia ir à sinagoga, ao templo, ela poderia ir ao mercadinho, se ela fosse casada,